meus loves, tudo bom com vocês, meus amores? Estou aqui iniciando um vídeo pra vocês e no vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês como foi que minha mãe reagiu quando descobriu que eu não era mais virgem. E vocês pediram pra mim trazer esse vídeo depois de um vídeo que eu postei falando sobre como foi a minha lua de mel. Surgiu essa dúvida na cabeça de vocês queriam saber como foi que minha mãe reagiu, como que foi, aonde foi, enfim, vocês queriam saber tudo isso. Então achei legal trazer um vídeo separado pra mim contar essa experiência, essa parte da minha vida. Então é isso, se vocês gostam desse tipo de vídeo, já deixa o like de vocês e já se inscreva aqui no canal caso você não seja inscrito. E vamos lá comigo pro vídeo. E pro vídeo ficar legal, eu resolvi fazer um maquia e fala, então vou me maquiar ao mesmo tempo vou falar com vocês, contando a história. Eu vou começar usando esse lencinho aqui umedecido, deixa eu só pegar aqui. Eu vou tirar a maquiagem que eu tô, o excesso de maquiagem que eu tô com esse lencinho aqui umedecido. Se vocês escutarem o barulho, gente, são os meus gatinhos, tá bom? Então, ignorem. Eu tô com alongamento de cílios, então não vai precisar nem colocar cílios postiços. Iniciando, né, o assunto desde o início de tudo. Pra quem não sabe, eu conheci o Cristiano na minha antiga escola. Antes dessa última escola que eu estudava na minha escola. E foi onde eu conheci o Cristiano. Conheci ele no 9º ano. E como foi que rolou? Nós dois estudávamos na mesma escola e viramos grandes amigos. Eu tô resumindo, gente, porque eu quero contar depois mais detalhadamente pra vocês a nossa história. Mas aí, resumidamente, é isso. Começamos a namorar na escola, a partir de outubro, conheci ele em janeiro, comecei a namorar com ele em outubro. E aí, depois de um tempo, eu troquei de escola, porque aí não tinha o ensino médio e tal, aí fui pro Apolo. Aí tá bom. Quando eu me mudei pra Apolo, o Cristiano mudou de casa, porque antigamente ele morava aqui perto da minha casa, então que facilitava o nosso namoro. Mas aí depois que eu mudei de escola, ele foi morar perto da onde eu estudava. Então assim, onde eu estudava, da onde eu estudava pra onde ele morava era tipo 5 minutos, sabe, andando. Em 2016 eu tinha 15 anos e ele tinha 18. Então, o Cristiano, ele é 3 anos mais velho do que eu. Muita gente não sabe isso, mas ele é. Tá bom. Aí, como foi que tudo começou? Eu andava com o pessoal, né? Com uma turma, né, da minha escola. E aí, o que acontecia? Eu sempre saía junto com eles. Sempre quando as aulas terminavam, eu saía junto com eles. Até que um dia, eu conversando com o Cristiano no celular, eu tive a brilhante ideia de ir lá visitar ele. Mas assim, quando eu fui visitar ele, eu juro pra vocês que eu não fui na malícia. Só que assim, gente, é aquilo, né? Quem namora sabe como é que é. Ficar sozinho é complicado demais. E aí eu fui pra casa dele. Quando chegou lá, minha sogra na época trabalhava. Aí nós dois ficamos sozinhos na casa e rolou na casa da minha sogra. Na época não tinha ninguém, porque minha sogra trabalhava, como eu já disse, e o marido dela também estava trabalhando na época, então não tinha ninguém em casa, só eu e o Cristiano, e acabou que rolou. Beleza, rolou nossa primeira vez. Assim, gente, sobre a primeira vez não tem muito o que falar, porque assim, só quem vive, quem faz, sabe como que é a primeira vez. Porque assim, a minha primeira vez não vai ser igual à primeira vez de outra pessoa. A minha primeira vez não doeu. Muita gente fala que dói pra caramba a primeira vez. A minha primeira vez não doeu. Muito pelo contrário, foi muito boa. A minha segunda vez que doeu. Mas aí não doeu. Foi na casa do Cristiano, como eu já disse. Aí foi numa cama de solteiro. Porque na época ele tinha uma caminha de solteira. Foi na caminha de solteira dele. Solteiro dele, né? E não tinha ninguém em casa. Foi muito especial pra nós dois, né? Porque como não doeu, não tive o que reclamar, foi muito bom. Então, assim, como era nós dois muito inexperientes, eu fui a primeira dele e ele foi o meu primeiro. Então, assim, a gente não sabia de muita coisa, sabe? Então, acabou que a gente ficou tímido, assim, no início, mas depois a gente pegou o jeito, sabe? Então, foi isso. Como que foi a nossa primeira vez. Eu tô contando só pra vocês terem uma base, pra vocês entenderem a história, sabe? Vou usar agora Lágrimas Mágicas, que é esse daqui, ó. Gente, vocês vão escutar um barulho porque a cachorra daqui de casa tá latindo muito, mas enfim, ignorem. Tô usando aqui a Lágrima de Unicórnio. Não é nem Lágrima de Unicórnio, é Lágrimas Mágicas. Aí, continuando. Aí, depois que eu saí da casa dele, no dia seguinte, nós dois percebemos que a gente tinha esquecido de um pequeno detalhe. E qual era o pequeno detalhe, gente? A camisinha. Nós dois não usamos camisinha. E aí começou a correria, falei pra ele, na época eu cursava enfermagem, né?
técnica de enfermagem, eu falei pra ele, poxa, amor, a gente pode usar a pílula do dia seguinte. Só que assim, gente, na época a minha menstruação, ela era muito correta mesmo. Aí tá bom, beleza, fomos lá, Cris comprou, né, a pílula do dia seguinte. Tá bom, aí passou um tempo, gente, eu tô fazendo isso daqui, ó, pra secar, tá bom? A lágrimas mágicas. Passou um tempo, o que que aconteceu? Tomei a pílula do dia seguinte, passou mais ou menos umas 3 semanas. 3 semanas e alguns dias, era pra minha menstruação descer. E ela não desceu. Só pra deixar, né, a gente meio estressado mesmo. Vou usar agora meu primer, esse daqui da Ruby Rose. Aí a minha menstruação não desceu, beleza. Só que assim, como a minha menstruação ela era muito certa, muito correta, acabou que eu percebi que ela tinha atrasado um pouco. Mas até então, tranquilo. Aí o que aconteceu? Depois de uns 4 dias que ela tava atrasada, desceu... Isso, gente, ninguém sabia, a não ser o Paulo César. Só o Paulo César sabia que eu e o Cristiano, a gente tinha feito besteira. Aí, continuando. Aí tá bom, aí desceu um negócio meio marrom, sabe? Sabe como quando essa menstruação tá no final, que ela desce meio amarronzada? Então, aí ela desceu desse jeito, desceu super amarronzada, gente. Bem borra de café mesmo, sabe? E aí eu fiquei, caramba, o que que aconteceu aqui? Só que o que que eu não sabia era que quando a gente tomava a pílula do dia seguinte, isso acontece realmente com a menstruação. Então acabou que isso aconteceu comigo. E aquilo não era uma menstruação. Bom, na minha cabeça aquilo não era uma menstruação. Só que aí com quem que eu ia falar isso? Porque na verdade ninguém sabia, a não ser o Paulo César. Eu ia pedir ajuda a quem? O Paulo César? Não tinha como. Aí eu fiquei calada na minha, fingi que nada tava acontecendo, me fiz de louca. Liguei pro Cristiano e falei, amor, compra um teste, pelo amor de Deus, que eu acho que eu tô grávida. Vou usar essa base aqui, olha, da Ruby Rose. Aí tá bom, gente, eu fui e falei com o Cristiano pra ele comprar, né, o teste. Beleza, o Cristiano foi lá, tadinho, comprou o teste. Quando ele comprou o teste, eu me lembro que na época eu não podia fazer em casa, né, porque minha mãe não sabia e tal, e nem ninguém sabia. Aí eu fui e fiz na escola. Aí eu me lembro que eu virei pra uma amiga minha, tive que contar pra minha amiga, né, e eu falei assim, fulana, tu fica na porta e eu faço aqui dentro. Beleza, eu fiz o teste. Gente, o que aconteceu? O teste foi e deu negativo. Beleza, o que me deixou muito feliz, né? Porque ninguém queria estar grávida, né, gente? Tá bom, foi e deu negativo. Beleza, só que ainda tava descendo a borra de café. Aí, o que eu pensei? Pensei, não tem como a minha mãe saber, porque minha menstruação tá descendo. Se ela perguntar, tá descendo. Ela não precisa saber como que tá descendo. Tá bom, fui pra casa. Nisso, ela ficou mais ou menos assim uns 3 dias. No último dia, eu me lembro que eu tava dormindo, aí eu tinha que ir pra escola, né? Aí eu me lembro que eu tava dormindo e nisso a minha mãe me acordou, gente. Sério, minha mãe me acordou. Aí ela foi e perguntou, Fernanda. Aí eu, oi, mãe. Aí, sabe quando você faz besteira, mas você finge que você não vê nada? Era eu. Aí eu, oi, mãe, o que foi? Isso eu tava dormindo, ela me acordou. Aí ela foi e falou, por que a sua menstruação tá marrom? Ela falou assim, tá marrom. Aí eu parei assim, gente, pra mim foi uma coisa muito engraçada, porque assim, eu nunca imaginei que a minha mãe, na hora dela pegar o lixo que tava no banheiro, eu nunca imaginei que na hora que ela fosse pegar o lixo do banheiro, ela iria reparar que a minha menstruação estava descendo marronzada. Nunca, gente, isso nunca passou pela minha cabeça. E assim, eu sempre fui uma pessoa muito sincera. Então, assim, na hora, assim, eu gelei, mas eu falei a verdade. Eu falei, mãe, eu e o Cristiano, nós dois perdemos a virgindade juntos e tal, eu perdi com ele. E assim, não tinha nada o que fazer, sabe? Aí a minha mãe, coitada, ela surtou. Eu vou contar pro seu pai, que não sei o quê. Aí na hora, assim, eu fiquei meio nervosa, né? Porque o meu pai, pra mim, ele sempre foi mais sério do que a minha mãe. Aí minha mãe foi, ligou pro meu pai, me lembro como se fosse hoje. Ligou pro meu pai, tipo, gente, isso era mais 6 horas da manhã. Ela ligou pro meu pai e falou que eu tinha perdido a virgindade com o Cristiano. E assim, na hora eu gelei, porque assim, se fosse só a minha mãe, pra mim estaria super tranquilo. Porque minha mãe, depois de um tempo, eu sabia que ela ia ficar tranquila, sabe? Eu vou usar esse corretivo aqui, ó, da Naked, que também é da Ruby Rose.
Aí, continuando. Aí ela foi e contou pro meu pai. Beleza. Aí ela foi e falou que queria que eu fizesse outro teste, porque minha menstruação tava descendo daquele jeito. E ela contou que quando ela tava grávida de mim, a menstruação dela tava descendo daquele jeito. Aí ela afirmou que eu estava grávida. Beleza. O Cristiano foi. Lá foi o Cristiano e comprou mais um teste de gravidez. E eu fiz de novo. Deu negativo de novo. Beleza. Aí passou, né? Contei pro Cristiano, né? Porque o Cristiano tinha que saber que minha mãe já sabia. Aí, tá bom. Aí, fui pra escola super nervosa, gente. Porque quando essas coisas acontecem na nossa vida, a gente nunca sabe o que fazer, entendeu? Aí, tá bom. Fiquei nervosa. Me lembro que nesse dia eu nem consegui assistir a aula direito. Aí, assisti todos os tempos, fui pra casa. Quando eu cheguei em casa, meu pai já estava em casa. E eu me lembro que nesse dia o meu pai, ele nem olhou pra minha cara. E, tipo assim, eu me senti muito na merda, sabe? Porque, assim, eu sempre me dei muito bem com meu pai. Até hoje, eu me dou muito bem com meu pai, porque nós dois somos muito parecidos. Na verdade, nós dois somos muito iguais. Então, quando eu vi que aquela situação tava acontecendo, eu fiquei muito chateada. E aí, eu fui pro meu quarto. Eu me lembro que nesse dia, minha mãe também não quis falar comigo. E aí, tá bom. Isso foi no dia que minha mãe descobriu. No dia seguinte, eu fui pra escola de novo. E quando eu cheguei da escola, eu me lembro que a minha mãe tinha chamado meus avós. E porque assim, pra quem não sabe, os meus avós, eles sempre pagaram minha escola. Então, pelos meus avós sempre ter pago minha escola, sempre ter ajudado a gente e tudo mais, minha mãe achou que fosse uma obrigação dela, sabe, contar pros meus avós o que tinha acontecido. E aí ela contou, eu me lembro que nesse dia meu pai tava em pé, minha mãe sentou meio que do meu lado assim, e meus avós estavam no sofá da minha mãe, sentado assim do meu lado. E eu me lembro que nesse dia minha avó chorou quando ela descobriu. E assim, gente, eu sempre fui muito sincera, assim, sempre quando as pessoas me perguntavam se eu era virgem ou se eu não era, eu sempre falei a verdade, sempre falei que eu não era, sabe? Até porque, assim, eu casei com um Cristiano, então, assim, o Cristiano, ele sempre foi um cara muito certo, sabe? Se ele fez uma coisa, ele super assume, ele super assume, ele nunca fugiu, nem nada do tipo. E nunca, não foi aquelas histórias, sabe, daqueles namorados que pega, faz o que quer e larga. Não foi. Ele me assumiu, casou comigo, enfim. Então eu nunca me envergonhei, sabe, do que nós dois fizemos. Vou usar agora esse pó aqui. Esse pó aqui eu gosto de usar ele pros olhos, porque eu gosto de deixar meu olho bem claro, sabe? A parte de baixo, porque eu tenho muito olheira. Aí, continuando. Aí, depois que meus avós descobriram, a minha mãe fez um trato com os meus avós e com o meu pai de que eu iria ficar um bom tempo sem ver o Cristiano. Na verdade, a minha mãe, ela queria proibir meu namoro com o Cristiano. Só que ela acabou só separando a gente durante um tempo. Eu e o Cristiano, nós dois ficamos um mês inteiro sem se ver. Um mês inteiro mesmo. E eu me lembro que nessa época, gente, foi a época mais tensa pra mim e pro Cristiano. Porque eu e o Cristiano, a gente sempre gostou muito um do outro, muito. Porque antes da gente ser namorado, nós dois éramos melhores amigos. Então, assim, quando a minha mãe tirou o Cristiano de mim, gente, parecia que eu tinha perdido algo, sabe? Sabe quando você perde alguma coisa de você? E aí eu me lembro que eu fiquei muito triste, gente, muito triste mesmo. Agora eu vou usar esse pó aqui, olha, da Queen. Vou passar no rosto inteiro. Depois desse tempo que nós dois ficamos sem se ver, a minha tia resolveu casar, que foi quando ela e o Sidney resolveram casar. Aí, depois de um mês, assim, um mês e alguns dias, eu e o Cris, a gente voltou a se ver, a Ana Gleice casou. E foi quando eu tomei a iniciativa de casar, entendeu? Por isso que eu resolvi casar, gente. Muitas pessoas me perguntam, né, por que eu e o Cris, a gente resolveu casar. Desde o início do nosso namoro, nós dois fomos bem presos, sabe? A gente não saía juntos, sabe? Sozinhos, assim. A gente não tinha a nossa liberdade, sabe? E depois que eu vi a minha tia casando, eu vi que eu e o Cristiano, a gente poderia ser, de certa forma, não livres, mas de ter a nossa liberdade, sabe? Eu e ele, a gente fazer o que a gente bem entendesse, como a gente faz hoje em dia. Eu tomei a iniciativa de querer casar, entendeu? Muitas pessoas me perguntam, por isso que eu tô respondendo. Não foi só por liberdade ou então porque meus pais eram chatos, não é isso. Meus pais sempre foram pais legais, porém assim, eu sempre me senti muito presa. Eu nunca fui de sair com amigos, nunca fui de ir pra festa, dormir na casa de ninguém. Então isso de certa forma sempre me entristeceu um pouco, sabe? Então assim, a dica que eu dou pra vocês é que se vocês gostam de uma pessoa e querem
sei lá, sair, curtir a vida e tal, conversem com o pai de vocês. Às vezes funciona, sabe? Vou agora corrigir minha sobrancelha. Eu uso essa paleta aqui, ó, da Luisense, que tem 6 cores aqui, aí eu sempre uso essas duas aqui pra minha sobrancelha. Aí, continuando. Aí, depois, né, de tudo que aconteceu, depois da gente ter ficado mó tempão longe um do outro, a minha tia, como eu já disse, resolveu casar. Aí eu me lembro que a primeira vez que eu e o Cristiano, nós dois nos reencontramos, porque nós dois, como eu já disse, ficamos um mês e pouco sem se ver, né? Um mês e alguns dias. Eu me lembro que a gente se reencontrou num rodízio de pizza, que foi onde minha tia noivou. Ela noivou no rodízio de pizza. Aí eu me lembro que a minha sogra, nesse dia, ela foi, né? E assim, a minha sogra, ela ficou muito sem graça, né? Porque, por tudo, né, gente, que ocorreu, acaba que ficou uma situação meio que chata, assim. Ela achou que tinha ficado uma situação chata pra ela, né? E eu me lembro que foi bem tenso, porque a minha sogra, tadinha, ela sempre gostou de agradar e tal. Aí depois que meus pais descobriram, acabou que ficou meio chato, assim, em relação pra ela, né? Porque ela achava que meus pais iam ficar com raiva dela e tal. Mas hoje em dia, todo mundo se dá bem, graças a Deus. Sempre que eu posso, eu vou lá na minha sogra, eu durmo lá às vezes. Ultimamente que eu não tô indo muito, mas por falta de tempo mesmo, sabe? Tanto pra ela quanto pra gente aqui de casa, eu e o Cris. Mas eu me dou muito bem com a minha sogra, porque vocês também sempre perguntam, né, se eu me dou bem com a minha sogra, porque quase nunca eu tô com ela. Mas isso é mais hoje em dia, gente, porque teve épocas que eu passei dias lá na casa dela. Vou usar agora essa paleta aqui da Luisense também. Vou usar esse tom aqui, ó, de lilazinho. Aí eu me lembro que a Ana Gleice e o Sidney noivaram. Aí tá bom, aí depois eles casaram, né? Eles casaram em janeiro. Aí em janeiro, assim que a Ana Gleice e o Sidney casaram, gente, eu me lembro que no dia seguinte eu virei pro Cristiano e falei, ano que vem a gente casa, porque eu perdi a virgindade em 2016. 2017 a Ana Gleice e o Sidney casaram em janeiro. E 2017, em julho, eu estava noivando. Então, assim, foi tudo muito rápido, sabe? Aí eu falei que a gente ia casar, falei pra todo mundo. O Cristiano começou a trabalhar, a gente começou a correr atrás, né? Porque se a gente quer uma coisa, a gente tem que correr atrás disso. Começamos a construir a nossa casa em agosto também. Em agosto eu me lembro que compramos o primeiro material da casa, que eu me lembro que na época eu vendia trufa, gente, na escola pra conseguir, sabe, o dinheiro. E aí conseguimos o dinheiro, graças a Deus, e eu e ele começamos a construir a casa. Nossa casa foi construída dentro de 10 meses e o casamento também foi feito dentro de 10 meses, gente. Então, assim, claro que, obviamente, sem Deus a gente não iria conseguir absolutamente nada, gente. Deus acima de todas as coisas. Hoje em dia eu não tô na igreja, mas eu sempre vou reconhecer que tudo que eu tenho hoje é graças a Deus, entendeu? Isso, gente, aí casamos e, assim, graças a Deus estamos até hoje, sabe? Às vezes a gente deita, assim, a gente fica lembrando desses momentos que nós dois vivemos. Não foi fácil, gente. Se eu falar hoje em dia pra vocês assim, foi fácil, foi tranquilo, não foi. Eu me lembro de quantas vezes eu chorei, porque assim, às vezes eu queria sair com o Cristiano, ficar com o Cristiano, e eu me lembro que na época eu não conseguia, sabe? E eu me lembro que nós dois namorávamos só sábado e domingo. Então, eu me lembro que a gente tinha que ir pra igreja no domingo. E assim, ele vinha pra cá à noite já, ele vinha pra cá umas 6 horas. E o culto na época era 7 horas, 7h30, a gente tinha que estar lá no culto. Então assim, a gente não curtia absolutamente nada, 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 nada. E assim, isso me deixava muito triste, porque no sábado a gente namorava de 6 horas até 10 horas. Então era muito pouco tempo de namoro, sabe? Então acabou que isso também influenciou um pouco o nosso casamento. Na verdade, influenciou bastante o nosso casamento. E eu tô falando isso porque, na verdade, são perguntas que vocês fazem, sabe? Com bastante frequência, assim. E por isso que todos os dias eu falo, na verdade, todos os dias, porque todos os dias sempre tem perguntas desse tipo, se eu me arrependo de ter casado e tal. E não, gente, eu não me arrependo. E caso a dúvida de vocês seja, sua mãe hoje em dia se mete na sua vida de casada? A minha mãe, ela não se mete nem um pouco, gente. Muito pelo contrário, ela super deixa a gente livre, sabe? Porque
Porque, assim, às vezes as pessoas têm dúvida, né, de quando a gente mora perto, assim, dos pais e tal, se tem algum problema. Aqui em casa, pelo menos, não. Muito pelo contrário, aqui em casa é sempre um ajudando o outro, sabe? A gente tem esse laço mais unidos, apesar dessa época do que aconteceu. Os meus pais, eles são pais maravilhosos, sabe, gente? Eu não escondo isso de ninguém. Tudo que eu preciso, meus pais, eles me ajudam. Assim como eu também tento ajudar eles no que eu posso, sabe? Eu não posso ajudar em muita coisa, porque eu também não tenho muita coisa. Mas sempre que eu posso ajudar eles, eu tento o máximo possível ajudar o meu irmão também. Então é isso. É porque eu tô, na verdade, respondendo várias dúvidas em um só vídeo, sabe? You and me will never make it through if we go on this way. And Vou usar agora esse batom aqui, ó. Esse batom aqui, ele é super antigo, mas ele tá super voltando na moda. Vou usar ele aqui, olha, por dentro. Ficou assim, olha. E é isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado da maquiagem. Espero de coração que vocês tenham gostado da história. Tentei dividir com vocês a minha história, a história da minha vida, né? Mais um pouquinho da história da minha vida. Então é isso, meus amores. Um beijão e até a próxima.